estava pensando, né, nas várias características de cada um setor de atividades onde a mediação pode ser usada com bom sucesso, né, e quais os benefícios que ela traria, né, e aonde ela era adequada. Na área ambiental e na área de políticas públicas, onde você tem conflitos coletivos envolvendo entes de política pública, município contra Estado, contra Ministério, né, em que é muito complicado que alguém tenha o poder de tomar uma decisão sobre uma coisa tão complexa, onde muitas pessoas têm direitos legítimos, às vezes concorrentes, né, e direitos indisponíveis. Então fica muito difícil para a justiça tomar uma decisão que seja dar o direito a um em detrimento ao outro. Então, nesse caso, a solução negociada, né, face a essas características, inclusive de relação continuada no tempo e tudo, a mediação se torna uma ferramenta muito importante, porque ela permite que isso seja negociado, que esses direitos sejam definidos em benefício mútuo, né, onde é muito difícil você separar quem pode de quem não pode. Ora, afinal, o que consiste a política pública? Política pública, de um modo muito simples, podemos dizer que é uma diretriz que é traçada para tentar resolver um problema público. Tá? Então, nesse caso concreto nosso, é um problema que decorre da situação do Poder Judiciário do Brasil, atualmente. Esse problema é um problema público que atinge a todos os membros da sociedade e o Poder Judiciário procurou, através do Conselho Nacional de Justiça, enfrentar este problema. A gente estava falando das políticas públicas dentro de uma vizinhança, numa escola onde existe uma diversidade muito grande e a nossa tendência, na verdade, né, a nossa sociedade é a questão da punição padronizada, né? E aí é a mesma punição para qualquer coisa, né? E aí a mediação vai trazer essa oportunidade de ouvir as pessoas, de ouvir as questões, os interesses e necessidades, para então ver que não dá para ser igual para todo mundo, né? E qual é então o trabalho a ser feito com aquelas pessoas, né? Colocando isso na escola, que você também tem essa diversidade imensa, né? Com múltiplos conflitos, né? Quanto mais diverso, mais né, os conflitos afloram. E aí essa possibilidade de você estar trabalhando com as crianças de uma maneira a isso reverberar para a sociedade. Tem um outro aspecto interessante da mediação, que é a parte contratual, do direito contratual, dos contratos em geral, né? São as normas jurídicas concretas, né? Criada pelo homem, pela autonomia da liberdade de vontade de cada um. Então, essa questão dos contratos gera uma demanda imensa de ações judiciais que podem ser dirimidas através da mediação, evitando-se tanto números de processos para se discutir a interpretação de cláusulas de cumprimento ou incumprimento das obrigações. É um mundo muito amplo da mediação. E também, correlatamente a isto, podemos desenvolver o trabalho da mediação empresarial, né? A empresa como agente fomentador de riqueza, de crescimento do país, de crescimento econômico, essa empresa ela precisa ser vista e tratada do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. A gente tem a empresa familiar, que ainda tem aquelas características que unem uma empresa simples de uma empresa que mistura isso com características familiares, onde você tem diferença entre família, propriedade e trabalho, gente que é só família, gente que é dono e gente que trabalha, com diferentes combinações entre essas funções e atividades. Você tem momentos em que está só o casal que começou a empresa, depois tem os filhos, depois tem os netos, né, irmãos sócios, primos sócios, com diferentes fases da empresa também, empresa que está começando, que está crescendo ou está decadente,
o que traz uma complexidade para a empresa bastante grande e acaba levando para dentro da empresa uma série de componentes emocionais e subjetivos que a justiça, né, o juiz não tem condições de investigar e de trabalhar. E a mediação permite que isso seja feito em sigilo, né, com conversas individuais, com conversas em conjunto. A grande questão da mediação, eu acho que em todas elas, mas na família o que acontece é que tem muitos pontos em comum com qualquer pessoa, né? São conflitos que são muito comuns às pessoas. E aí, dentro de uma mediação familiar, a importância do mediador ter consciência das suas próprias questões, dos seus pontos, aquilo que, né, traz alguma emoção, aflora qualquer coisa, saber lidar com aquilo de uma melhor maneira, né? Quanto mais o que é dele do que é do conflito dos outros, né? Quanto mais consciência das suas questões você tiver, mais fácil vai ser para você conseguir lidar com aquela questão familiar. A partir do momento que você consegue, na mediação familiar, quando você consegue restabelecer aquela comunicação, né? Reparar as relações, você começa a dar um respaldo para aquelas pessoas e que aquilo começa a fazer parte do dia a dia e elas conseguem lidar melhor futuramente com os conflitos. Então você não atua só naquele momento, você está preparando as pessoas para atuarem sozinhas em momentos futuros. Em momentos futuros. E pensar que família, assim, está em desenvolvimento constante, né? E aí é importante a gente falar em qualquer mediação, acredito, que é o compromisso maior, né, que a gente conseguir dentro de uma empresa, dentro de uma escola, né, quanto mais pessoas comprometidas, né, com aquele ideal, mais fácil da gente conseguir sustentar. Na mediação escolar a gente trabalha com as práticas restaurativas, que é um instrumento dentro da justiça criminal, né? A gente tem no nosso sistema atual um sistema punitivo e aí com a questão da mediação penal a gente traz um sistema restaurativo pensando em trazer essa responsabilidade, pensando em trazer, buscar para as pessoas não só vítima ou ofensor, porque essa nomenclatura a gente já, né, até isso a gente já está revendo, mas enfim, de você estar ouvindo as pessoas e vendo qual é o fato, né, qual é a responsabilidade de cada um e como reparar aquela situação, como restaurar aquela situação. Você consegue entender o que está acontecendo e a reincidência vai ser muito menor, porque você já sabe que não deu certo, né? Então, como fazer daqui para frente diferente? E aí, como que isso de fato funciona? As pessoas terem essa responsabilidade, terem essa consciência e conseguir então reparar e restaurar as relações.